Olá, povão, tudo bem? Hoje eu queria responder aqui um artigo do professor Alexandre Schneider. E, bom, aí eu estou usando aqui o hotel que eu estou em Campina Grande, a gente vai ter uma conversa aqui com os pais que trabalham com a aluna aba, então eu precisei arranjar aqui o lugar. Pois bem, no artigo, o que o professor fala? Ele fala que a educação inclusiva, que todo mundo tem que estar na educação inclusiva. Basicamente é isso. E aí ele cita uma pesquisa, e ele está errado, ele interpretou errado a pesquisa, o dado não é aquele que ele está falando, e eu queria explicar esse assunto para vocês, tá bom? Pois bem, fica aí para a gente conversar um pouquinho, fica até o final para você entender, porque precisa entender um pouco dessa questão da pesquisa, tá bom? Teve uma pesquisa em São Paulo que foi o seguinte, eles pegaram uma escola especializada, e transformar essa escola especializada em uma AE, ou seja, uma escola que atende no contraturno, né? E aí, alguns pais botaram o seu filho na escola comum e foi feito o AE nesse mesmo lugar, né? Não vou falar o nome de instituição, porque eu acho que não tem nada a ver. Outros não fizeram isso, foram para uma escola especializada. Por quê? Não está claro, isso não está descrito, né? Bom, na descrição dele. Ele fala assim, alguns pais decidiram. E aí, eles avaliaram o desenvolvimento da criança. Então, eles falaram que a criança desenvolveu mais aquelas que foram para a escola comum. E aí, ele diz que isso... E aí, a sugestão dele é que isso prova que a inclusão é melhor. O professor Alexandre Schneider, no primeiro artigo dele, na Folha de São Paulo, ele disse que o objetivo dele era trabalhar com educação baseada em evidências. E daí, veja, não é obrigação para ninguém. Mas se você escreveu, você tem que fazer isso que você escreveu. Isso não é educação baseada em evidências. Isso não produz evidência. Por quê? Porque a gente não tem o que a gente chama de controle de variáveis. Entendeu? A gente não sabe por que esse grupo ficou na escola especializada e por que o outro foi para a escola comum. Se isso fosse sorteado, randomizado, aí beleza. Aí nós teríamos um dado. Mas não foi. Então vejam, não precisa ser nenhum gênio. Nenhum gênio. Vamos pensar aqui comigo. Quem são os pais que chegaram assim e falaram assim, não, eu vou querer meu filho numa escola especializada, não vou colocar numa escola comum. Quem são esses pais? Muito provavelmente são pais que têm os filhos com maior grau de severidade. Né? Os filhos que uma parte deles provavelmente já teve uma péssima experiência na escola inclusiva. Né? Ou seja, muito provavelmente, as crianças que foram para as escolas especializadas são as crianças ou adolescentes ou adultos, né, mais severas, que têm uma dificuldade de aprendizagem maior. E as que foram para a escola comum, o pai falou, não, vamos botar para a escola comum, vou colocar. São os alunos que têm um nível de severidade menor, portanto, crianças que têm uma aprendizagem mais fácil. Então, qual é a conclusão da pesquisa? Que alunos que têm aprendizagem mais fácil aprendem mais fácil e crianças que têm aprendizagem mais lenta aprendem mais lentamente. Entende? Sem controle de variável, isto não é uma pesquisa que tem um dado científico. E esse é um problema no Brasil, a gente não faz pesquisa experimental. Por quê? Porque a gente tem uma cultura na academia que é errado fazer pesquisa experimental, que é errado medir qualquer coisa, que é errado fazer tudo isso. Então é por isso que a gente se aproveita de pesquisas estrangeiras. Então eu vou contrapor aqui a uma pesquisa que realmente é uma pesquisa que trabalha com ciência, né? Uma pesquisa que saiu na Pediatrics, né? uma revista importantíssima, que foram mais de 400 pessoas, quase 500 sujeitos, né, participantes da pesquisa, e que avaliou essas questões, ou seja, levou em consideração um nível individual de aprendizagem, não indivíduo em relação ao outro, né? Você não comparou com o outro, em relação aos níveis individuais de aprendizagem. E aí eles fizeram uma análise se tinha desistência, se a desistência aumentava, se ir ou não para o ensino médio, se tinha alteração, se ele estava no ambiente inclusivo ou não, os níveis de desempenho cognitivo. E a conclusão foi nenhuma diferença. Nenhuma diferença. É claro que nós estamos falando de educação especializada, realmente especializada, que esse é um outro problema que nós temos que enfrentar no Brasil, porque a educação especializada, mesmo sendo com título de especializada, muitas vezes não é de fato. E por que não é de fato? Porque o próprio governo se eximiu de fiscalizar, de orientar. Por quê? Porque tem uma questão ideológica. Eu vou colocar aqui para vocês tanto o artigo do professor Alexandre Schneider, vou colocar aqui também essa pesquisa estrangeira. Então, o que eu queria dizer?
Nenhum país civilizado, acabou com a educação especializada. O professor Alexandre Schneider está em Nova York. Eu faço um convite para ele. Visite as escolas especializadas de Nova York. Visite as salas especiais de Nova York. Vá do lado, vá em Boston. Visite o New England Center of Children, o NEC. Visite. Né? O que eu acho é que a gente não pode fazer discurso eleitoral com educação inclusiva. Então, os problemas com o governo, que cada um tem, cada um tem direito à sua opinião, fala o que quiser, faça a disputa política, mas não use a educação inclusiva e não fala que é pesquisa. Não fala que é pesquisa. Fala assim, ó, eu tenho a minha opinião, que eu não gosto do governo, então eu estou fazendo isso. Então eu estou dizendo aqui que eu sou contra. Sem problema. Mas não diga que é pesquisa. Não escreva num dia, ó, eu estou trabalhando com a educação baseada em evidências, no dia seguinte fala isso. Não pode. Porque vejam, por que tem um monte de gente acreditando em terra plana? Por que tem um monte de gente que acha que vacina causa autismo? Porque o nome da ciência é utilizado para qualquer coisa agora. A pessoa, para legitimar o seu discurso, fala que é ciência e pronto, agora isso aqui é ciência. Isso confunde as pessoas que não conhecem epistemologia, não conhecem metodologia da ciência. Então, a pessoa está fazendo um discurso que é um discurso eleitoral, mas ela tem um impacto negativo sobre a sociedade que é gigantesco. Então eu peço, professor, isso não é prática com evidência, isso não é evidência, isso não é nada. Tá? Então vamos trazer as práticas com evidência. Por que todos os países do mundo civilizado, todos, têm educação especializada? Porque há uma questão de perfil do aluno. Tem alunos que se beneficiam mais da educação especializada e essa educação especializada tem a função de prepará-los para estar na escola inclusiva. Mas colocar essas crianças na escola inclusiva sem nenhum repertório, sem nenhum pré-requisito, sem saber sentar, esperar, fazer contato visual, sem rastrear um objeto, com super seletividade sensorial, com a hiporreatividade e hiperreatividade sensorial, isto é desumano. Isso prejudica, agora eu estou falando prática baseada em evidência, aí é prática baseada em evidência de verdade. Isto prejudica uma parte das crianças. É uma pequena parte, mas elas merecem tanta dignidade quanto qualquer um deles. A maioria das crianças tem condições de estar na escola inclusiva, a grande maioria, isso não é dúvida, é a nossa prioridade, é isso que nós temos que discutir prioritariamente, né? Porque isso também que foi feito no Brasil, isso não é inclusão, ok? No Brasil só tem escola, matrícula na escola regular. Inclusão, não. Ainda não. Esperamos que possamos caminhar para isso, né? Mas uma pequena parte das crianças, uma pequena parte das pessoas, elas se beneficiam mais de outros ambientes. E a gente não pode usar o discurso da ciência para fazer discurso eleitoral. Esse é o recado que eu queria dar. Na verdade, eu estou dialogando com uma pessoa específica, mas vale para a gente discutir de um modo geral sobre esse tema, tá bom? Grande abraço.